Justo quando o Bolsonaro achou que tudo ia ficar calminho, que ele ia ter vida mansa, porque ele fez a aliança com o Centrão, tá no meio dos corruptos e tudo ia ficar ok, aí de repente vem escândalo do vice-líder dele com dinheiro no fiofó e para piorar ele vai começar a ter oposição agora, se não tem no Brasil, vai ter oposição ferrenha vinda dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Donald Trump vai perder a eleição e o próprio Donald Trump ele não sei se ele aceitou, mas ele percebeu que vai perder. Por quê? A mídia lá nos Estados Unidos está falando muito mesmo que tá um escândalo, que o governo Donald Trump está fazendo uma série de mudanças que apenas governos que estão em fim de governo, em transição, fazem. E são mudanças do tipo regulamentações oficiais de órgãos governamentais, regulamentações federais, cadeiras que têm vagas em conselhos de estatais, de órgãos federais, de empresas, onde puder o governo federal indicar algum cargo, o Donald Trump está indicando. E isso não é comum e está acontecendo numa velocidade tão grande que os próprios federais lá norte-americanos, os chefes, os de alto escalão, o pessoal está falando, pô, tá muito rápido isso aqui, nunca foi assim. Nem quando um governo perde a eleição para sua oposição, por exemplo, aí usaram quando o Bush perdeu para o Obama, o Bush era do Partido Republicano, entrou a oposição, que era o Partido Democrata. A mudança não foi desse nível. E está uma mudança muito forte, isso significa o quê? Que o Trump já aceitou a derrota. Por quê? Na última pesquisa ele está 17 pontos atrás. Só que esse não é o problema. Nos estados em que ele poderia virar a eleição e ganhar mais cadeiras para tentar ganhar a eleição mesmo com menos votos, que lá na democracia de lá isso é possível, o Trump está perdendo e a diferença está aumentando. Quer dizer, em alguns estados ele perdia por 2 pontos, agora ele perde por 7. Em outros ele tinha empate técnico, perdia por 1 ponto, agora ele perde por 5, não está mais na margem de erro. Em outros perdia por 5, está perdendo por 10. Quer dizer, a coisa está ficando cada vez pior para o Donald Trump. E quem vai ter problemão com isso é o Jair Bolsonaro, porque no primeiro debate, o Joe Biden, que vai ser o presidente muito provavelmente, ele já fez uma ameaça direta ao Bolsonaro. E depois outros membros do Partido Democrata já falaram, a extrema-direita vai ser varrida do mapa. Essa é parte da agenda democrata, é varrer a extrema-direita do mapa. E o Joe Biden, ele diverge com o Bolsonaro em todas as ideias que eles têm. Parece que são duas pessoas completamente diferentes, porque o Bolsonaro é muito parecido com o Trump, que também diverge com o Biden em tudo. Eu vou falar os efeitos para o Bolsonaro e que tipo de regulamentações que o Donald Trump está mudando, que tem coisa que é gravíssima lá, tem até um escândalo nos Estados Unidos. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Então, um segundo, e é de graça. Se inscreve no canal, fica embaixo do vídeo o botão, você se inscrevendo no canal, você ajuda a fortalecer a oposição ao Bolsonaro, porque você se inscrevendo, o algoritmo do YouTube vai pegar esse vídeo e vai mostrar para mais gente na página inicial do YouTube, porque ele vai entender que esse vídeo tá bombando, porque a pessoa nem é inscrita, no caso você, nem é inscrito no canal, em 3 minutos você já se inscreveu. O algoritmo do YouTube fica louco, fala, meu Deus, esse vídeo está bombando, vou mostrar para todo mundo ver, entrar e se inscrever. Aí vai crescendo e a gente consegue fazer oposição. E além de oposição aqui, a gente também faz oposição nas ruas com o Bolsonaro. A gente está colocando outdoors em todo o Brasil. A gente está mudando das cidades em que tem outdoor sempre. Algumas a gente sempre mantém, por exemplo, Florianópolis, Curitiba, agora vamos tentar manter sempre em Goiânia também, que são lugares onde tem muito bolsonarista, a gente está mantendo, mas as outras a gente vai mudando cidades, sempre denunciando os crimes e os desmandos do Bolsonaro. Esse aqui no Rio de Janeiro fala que o Bolsonaro é contra o auxílio emergencial, foi contra o auxílio emergencial. E a gente também tem carros de som, olha só esse carro de som aqui em Duque de Caxias, nessa semana, ó. Quer saber? E eu pergunto, por que o seu amigo Queiroz depositou 89 mil reais para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber, por que disparou o preço? Por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão? Eu já escutei esse texto tantas vezes que eu já sei de cor. A gente vai mudar o texto na próxima semana e vai perguntar, Bolsonaro, por que o vice-líder do seu governo, nomeado por você, estava com dinheiro na cueca? Vamos perguntar isso também e vamos falar que o Bolsonaro foi ele quem cortou o auxílio de 600 para 300 e vamos continuar falando que o Bolsonaro foi contra o auxílio, porque muita gente até hoje não sabe. Quem quiser ajudar com isso, um segundinho, se inscreve no canal ou embaixo do vídeo. Também faça isso, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clica e aí você vai ajudar com essas ações do Plantão Brasil. Aqui a gente vai fazer oposição sempre, oposição ferrenha a esse desgoverno. Mas se inscrever ajuda. Agora vamos falar sobre Trump e o Bolsonaro. Olha só, ontem, quinta-feira à noite, o Donald Trump foi falar
na cadeia de TV chamada NBC, uma das maiores dos Estados Unidos. E esse foi como se fosse uma coletiva, um tipo de um debate de uma pessoa só. Os eleitores mandam perguntas, aí o pessoal da TV filtra as perguntas e faz as perguntas para o Trump e ele respondia. Tá. Ao mesmo tempo, o Joe Biden estava na ABC, que também é outra agência de TV, outro canal de televisão. O Joe Biden teve uma audiência de mais ou menos 1 milhão de pessoas a mais viram o programa do Joe Biden do que o do Trump. Só que o programa do Trump passou em 5 canais. A rede NBC tem 5 canais de TV e mesmo somando todos os 5, o Donald Trump teve uma audiência menor que a do Joe Biden, mesmo ele sendo o atual presidente, teve uma audiência menor. Isso já diz muita coisa, porque o fato dele ser o presidente, a audiência dele deveria ser maior. Se hoje eu colocasse o Bolsonaro e qualquer outra pessoa para falar de política na TV, provavelmente o programa do Bolsonaro teria mais audiência pelo fato dele ser presidente. Não porque mais gente gosta dele, mas gente que talvez nem ligue muito para ele, vai assistir porque é o presidente falando. E o Donald Trump mesmo assim teve menos audiência. Então a coisa tá meio ruim para o Donald Trump. A última pesquisa ele está 17 pontos atrás, aí ele meio que falou, pô, eu vou perder, é hora de fazer aquilo que as pessoas que perdem fazem, que é o quê? Tentar aparelhar o Estado ao máximo e tentar engessar a máquina pública ao máximo para que o meu sucessor, no caso é o Joe Biden, o sucessor dele, para que o meu sucessor não possa fazer muita coisa contra mim. Ou seja, o Donald Trump começou a fazer alterações em regulamentações e colocar gente. Só que, por exemplo, conselhos de várias empresas, de vários órgãos governamentais, o Donald Trump está colocando pessoas ali, essas pessoas têm mandato. Assim como o Bolsonaro colocou o Weintraub no Banco Mundial, o Weintraub tem um mandato. O Bolsonaro pode sofrer o impeachment amanhã, pode cassação da chapa amanhã, sair todo mundo, pode ser o Lula presidente amanhã, o Weintraub continua lá, indicado pelo governo brasileiro, porque não dá para tirar, ele tem mandato ali. Não sei até quando vai o do Weintraub, mas há cargos que há mandatos. E o Donald Trump está colocando pessoas que têm mandato, quer dizer, mesmo ele perdendo a eleição, essas pessoas de extrema-direita vão ficar nesses órgãos públicos por muito tempo. Alguns têm mandato de 5 anos. Então, o Donald Trump está aparelhando tudo. E aí, pessoas do alto escalão do governo norte-americano estão falando, ó, isso nunca foi desse jeito, nunca aconteceu isso numa velocidade tão rápida, até porque é muito raro que a pessoa que está no poder em 4 anos perca a eleição. Geralmente quem é eleito se reelege. O Bill Clinton ficou 8 anos, o Bush ficou 8 anos, o Obama ficou 8 anos, sempre alguém ficou 8 anos, porque a pessoa se reelege. E o Donald Trump não está se reelegendo e é uma coisa meio de surpresa. Então ele está tentando engessar tudo. Mais do que isso, ele está mudando várias regulamentações ambientais. Por exemplo, ele está mudando uma regulamentação de que trens podem agora trens de carga, transportar líquidos altamente inflamáveis. Esse tipo de regulamentação parece uma coisa simples, mas nos Estados Unidos, mais do que aqui no Brasil, que também deveria ser assim, em alguns, depende de quem é o governante em cada lugar, isso deveria ter consulta popular, faz um debate popular, pergunta para as pessoas, pergunta para todos os envolvidos, pergunta para a comunidade científica quais são os riscos disso. O Trump não, ele está fazendo assim, são 30 dias em que órgãos da sociedade civil podem emitir comentários, não tem poder de mudar. E aí tá valendo. Quer dizer, não vai perguntar para as pessoas se elas querem, agora vai passar o trem que passa aqui na sua casa todos os dias, pode ter líquido altamente inflamável. Uma pequena faísca tem uma explosão e você morre. Não vai perguntar para as pessoas. Por quê? Porque aí as empresas, as grandes petroleiras, elas lucram um pouquinho mais no transporte. E aí a margem de lucro delas aumenta. Então o Trump está fazendo um aceno para essas empresas, mas também o Trump, assim como o Bolsonaro, eles não estão nem aí para o meio ambiente, não estão nem aí para o resto das pessoas, estão aí só para eles mesmos, né? E para a ciência também eles não escutam. Uma das mudanças que o Trump está fazendo é que o governo norte-americano e órgãos governamentais norte-americanos, na hora de tomar decisão, eles não vão precisar escutar a ciência tanto como escutam hoje. Olha só o tamanho da desgraça que o Trump está fazendo. Outra mudança que está um escândalo gigantesco é que ele quer que tenha uma regulamentação federal para dizer se um tipo de trabalhador tem direito trabalhista ou não.
E isso vai afetar todos os motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, e tem mais vários tipos de empresas que não sabem o que vai acontecer com seus trabalhadores. Eles têm direitos trabalhistas, que lá são pouquíssimos, ou não têm direito nenhum, eles são como se fossem um PJ contratado. Lá não precisa abrir o PJ para ser contratado, só se contrata. Mas vai ser desse jeito ou vai ter direito trabalhista? E tá um escândalo, até porque teve um dos estados que mais valem ganhar lá, que é a Califórnia. O Trump já, tudo indica, desistiu de ganhar lá. A Califórnia estava tentando mudar a lei para que motoristas e entregadores de aplicativo tivessem direitos trabalhistas. E lá os direitos são pouquíssimos, mas as empresas não querem, obviamente. E a Califórnia, o povo da Califórnia protestando, a Califórnia tentando mudar essa lei e batendo de frente com as grandes empresas de tecnologia que na pandemia viraram as maiores do mundo. O Donald Trump vai lá e faz uma coisa que agrada essas empresas e que bate de frente com o povo da Califórnia. Isso é mais um indício de que ele desistiu ali. Ali ele não falou, eu não vou ganhar aqui, então vou ferrar vocês. Top, exatamente o que vocês não querem. Então, a coisa tá muito, muito feia para o Donald Trump. Mas, se tem alguém que vai ter problema é o Bolsonaro. Para quem não se lembra, no primeiro debate presidencial, que faz cerca de 20 dias, o Joe Biden falou sobre a Amazônia. Ele falou, eu vou fazer um fundo para a Amazônia, vou dar 20 bilhões por ano para o Brasil e o Brasil tem que cuidar da Amazônia. É isso, cuida da Amazônia. Se não cuidar, vai ter sanção econômica. E aí, sanção econômica no molde da Venezuela, de Cuba, da Coreia do Norte. Quer dizer, ninguém mais pode vender para o Brasil. Quem vender para o Brasil não vai poder vender para a gente, Estados Unidos. É isso. Aí, imagina o Brasil começar a ficar na retaguarda mundial. Sabe o que é virar Venezuela? Aí vocês vão ver na pele o que é virar Venezuela. Você acha que o dólar tá alto a 5,50, você vai ver o dólar ir a 25, 30 reais e vai, igual a moeda da Venezuela, vai disparar numa maneira que o real não vai valer absolutamente nada com sanções econômicas norte-americanas. Porque nenhum país do mundo vai ficar do lado de alguém que está sofrendo sanção econômica dos Estados Unidos. E o Joe Biden fez essa ameaça, claramente ameaça. E numa coisa que o Bolsonaro não pretende mudar, que é a destruição da Amazônia. E o Bolsonaro, para piorar, ele respondeu e falou o quê? Falou que não vai aceitar... Ele não vai aceitar suborno, não vai aceitar suborno do... Não é suborno. Imagina que você tem um quintal na sua casa e o seu quintal tá nascendo mato e esse mato tá indo bicho para casa dos seus vizinhos. Aí seus vizinhos têm mais dinheiro e falam assim, fulana, eu vou te dar aqui, R$1.000 por mês, você contrata um jardineiro, compra grama aí para colocar, faz esse seu quintal ficar bonitinho e cuida dele, tá bom? Para não vir mais bicho para minha casa. Você vai falar, obrigado, vou cuidar mesmo. Ou você vai falar, é suborno. O Bolsonaro falou que é suborno. 20 bilhões de dólares por ano. Só para ter uma ideia, o Brasil ganhava de alguns países da União Europeia, Noruega, Suécia, Alemanha, eles pagavam mais ou menos 1 bilhão de euros por ano para o Brasil, para um fundo da Amazônia que eles tinham ali. O Bolsonaro já fez o Brasil perder esse dinheiro, já no lixo, não temos mais esse dinheiro, cortaram tudo no ano passado. Aí oferecem 20 bilhões por ano. Veja bem, o Joe Biden não falou vamos invadir a Amazônia e nós é que vamos tomar conta. Não, a gente está oferecendo para você cuidar. O Bolsonaro vai falar, não, prefiro continuar queimando tudo. Aí a ministra do Bolsonaro vai e fala, não, o boi é o bombeiro da Amazônia. E aí mostra as provas de que onde tem mais boi, onde tem mais fazenda, é onde tem mais incêndio. Porque, obviamente, quem está colocando fogo são fazendeiros bolsonaristas. Quer dizer, o Bolsonaro está com um problemão. Para piorar, o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que era embaixador nomeado pelo Obama em Brasília, ele também tem muito contato com o Joe Biden, que era vice do Obama. Ele foi vice do Obama. E aí esse embaixador falou, o Bolsonaro vai ter um problemão, porque todas as agendas do Partido Democrata agora são agendas progressistas, quer dizer, meio ambiente. Quem está no Brasil e não vê muito o que acontece fora do mundo não sabe, mas no resto do mundo o tema do meio ambiente é uma coisa assim extremamente importante. Eles realmente se preocupam. Não é igual no Brasil que, por exemplo, aqui em Maceió jogam esgoto no mar todo dia, a própria empresa de esgoto joga tudo no mar e ninguém tá nem aí. Mas vai fazer isso nos Estados Unidos para ver o que acontece, mas vai ter protesto na rua todo dia, na Europa. Meu Deus do céu, nunca, jamais deixariam isso acontecer. No Brasil ninguém tá nem aí. Mas aí o que acontece? As pautas deles são, 1, meio ambiente, que o Bolsonaro tem um problemão. 2, direitos de pessoas negras e de pessoas LGBTQI+. Aí
Outra coisa que eles também têm é todo o tipo de direitos de minorias. Quer dizer, o Partido Democrata vai vir com uma agenda completamente diferente das agendas do Bolsonaro. E eles vão vir para falar para o resto do mundo. Ou vocês começam a cumprir isso, ou vocês vão ter problema. Claro, não todos. Por exemplo, a Arábia Saudita não tem que cumprir agenda nenhuma. Pró-feminismo também, agenda pró-feminismo. Tanto que a vice dele é uma mulher negra, que é a Kamala Harris. Ela é uma mulher negra, é a vice dele. E olha só, eles vão falar para vários países, ou vocês cumprem isso, vocês são ferrados. A Arábia Saudita é o contrário, que a Arábia Saudita é a parceira comercial dos Estados Unidos no petróleo. Mas o Brasil não é. O Brasil, eles já roubaram o nosso petróleo, não precisam mais. Então não tem problema nenhum. E a gente sabe que o Bolsonaro, se dependesse dele, a bandeira do Brasil ia ser azul, branca e vermelha, cores dos Estados Unidos. A gente sabe disso. Então, o Bolsonaro está com um problemão. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai começar a ter oposição vinda dos Estados Unidos. O mercado financeiro já está por aqui. Ontem o Mourão já falou que o teto de gastos não deveria ser respeitado. Quer dizer, o vice-presidente da República fala contra o teto de gastos. O mercado financeiro fica louco. Mercado financeiro, que eu digo, são bancos bilionários do Brasil e grandes corporações trilionárias. Eu estou falando, tem corporações que são trilionárias, que são empresas que são holdings, elas são trilionárias e estão por aqui com o governo Bolsonaro. Então vai ter muita oposição vinda do exterior, pelo menos de lá, né? Porque aqui no Brasil tá difícil, mas a gente faz, aqui, Curitiba, o carro de som. Eu vou mostrando sempre no Twitter mais vídeos de carro de som. Quem quiser me segue lá, me segue também no TikTok, Instagram e vamos pra cima deles, para ter oposição forte aqui também. Falou!